Você que está feliz com o Senhor Jesus, dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Aleluia. Você que trouxe o exemplar da palavra de Deus, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 2, verso de número 1. Meu Deus do céu, Senhor. Pelo amor de Deus. Glória a Deus. Profeta Jeremias, capítulo de número 2, verso de número 1 ao verso de número 13. Amém? Glória a Deus. E veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que não semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e era as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouve a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para que se afastarem de mim, indo, pois, a vaidade e tornando-se levianos? E não disseram: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum? Verso de número 7. E eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizeste subir uma abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. E os pastores prevaricaram contra mim. E os profetas profetizavam por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitarei convosco, diz o Senhor, e até com os vossos filhos de vossos filhos pleitearei. Porquanto passais das ilhas de Quitim, e vede e enviai a Quedar, e atentai bem, e vede se sucedeu coisa alguma semelhante. Verso 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses? Postos não serem deuses, mesmo não sendo deuses, todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de água viva, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Se assente glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. O livro do profeta Jeremias, ou o livro de Jeremias, ele foi escrito entre 626 a 586 antes de Cristo. Enquanto Jeremias ditava a história, o que havia sucedido, Baruque escrevia. Então, Jeremias ditou e Baruque escreveu. Jeremias, conhecido como o profeta chorão, ou o profeta das lamentações, o profeta mensageiro da justiça e da graça de Deus. Jeremias, que é filho de Euquias, vai ser chamado por Deus muito jovem. Jeremias, ele é chamado por Deus e historiadores de virgem entre a idade a qual ele foi chamado, mas é algo entre 17 a 20 anos de idade, ou seja, muito jovem.
muito jovem, ele é chamado por Deus. E a mensagem que Deus entrega a Jeremias não é uma mensagem de prosperidade, não é uma mensagem de bênção. Deus não convoca a Jeremias e diz a ele: você vai pregar entre as nações e vai ser amado, vai pregar mensagens de prosperidade. Não. A palavra de Deus que vem a Jeremias é: pregue a minha palavra. Jeremias deveria pregar às nações. Não só pregar, mas chamar Judá e as nações ao arrependimento. Deixando claro que a falta desse arrependimento levaria as nações e a Judá à destruição. Ou seja, Deus levanta um profeta para pregar a sua palavra, para levar a sua mensagem e dar uma esperança ao povo. Qual? Se vocês se arrependerem e deixarem os caminhos a quais estão trilhando, ainda há esperança para vocês. Contudo, se não se arrependerem e não ouvirem essas minhas palavras, o meu juízo virá sobre vós. Então essa era a mensagem que Jeremias teria que levar. E em nossos tempos, Jeremias não teria agenda aberta. Jeremias não estaria nos altares. Jeremias seria rejeitado dentro das igrejas. Eu ouso dizer que nem Cristo Jesus subiria em muitos altares. Seria rejeitado, a sua mensagem seria jogada para fora, porque a nossa geração é uma geração que não quer mais ouvir a palavra de Deus. Vou repetir. A nossa geração não é uma geração que quer ouvir a palavra de Deus. A nossa geração é uma geração que gosta de ter o ego flagelado. É uma geração que gosta de ouvir David Leonardo. É uma geração que gosta de ouvir lindo e linda de Jesus. É uma geração a qual foi profetizada pelo apóstolo Paulo: não darão mais ouvido à sã doutrina, antes amontoarão para si doutores e mestres segundo as suas concupiscências. É uma geração que prefere ouvir tica-tica, tica-teco. É uma geração que prefere profecia a ouvir a palavra de Deus. Só que a nossa geração não está distante do povo de Israel que chegou à terra prometida. Foi falado aqui hoje na palavra inicial sobre 10 leprosos. Dentro desses 10 leprosos, como o pastor disse, nenhum voltou, mas um voltou são. Verdade. Para glorificar a Jesus por aquela vida. E quem voltou não era da terra de Israel. Ele era um samaritano, que era odiado pelo povo de Israel e odiava o povo em Israel. Mas ele voltou para dar glória a Deus. Jeremias, ele é chamado por Deus, como eu disse, muito jovem, com 17 a 20 anos de idade. Nós vemos Jeremias capítulo 1, verso número 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Tem muita gente que usa esse texto e põe nas suas fotos em redes sociais, ou fazem congresso com esse tema, mas não querem ser profeta como Jeremias. Ninguém quer ter o ministério que Jeremias teve. O povo prefere falsos profetas, como aquele que se levantou para dizer que Jeremias era um falso profeta. O povo não quer a palavra do Senhor. Então, nesse momento, Jeremias, que seria sacerdote, assim como seu pai, agora vai viver uma chamada diferente da parte de Deus. Eu te dei por profeta às nações. Jeremias olha e diz a Deus: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. O Senhor vai olhar para Jeremias e vai trazer uma resposta a esse homem. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança. Olha aí, Jesus. Porque aonde quer
quer que eu te enviar, irás. Aleluia. Dá mais um pouquinho de microfone, por gentileza. Aleluia. E tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Jeremias olhou para Deus e disse: eu sou uma e não sei. O óbvio seria Deus argumentar a Jeremias. Assim como Moisés que disse: eu sou um homem de duros lábios. E o interessante é que Deus ele não argumenta quando nós colocamos empecilhos no nosso ministério. Vou repetir. Deus não argumenta quando colocamos empecilho naquilo que Ele nos chamou para fazer. Porque Jeremias está dizendo: eu sou uma criança. Moisés disse: eu sou um homem de duros lábios. Jeremias ouve a resposta de Deus: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, dirás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então a resposta de Deus para Jeremias foi: não é sobre você, é sobre quem está te enviando. Não é sobre você, não é sobre a tua capacidade, é sobre quem te chamou para ser profeta sobre essas nações. Mas Senhor, e se eu temer? Não é sobre você, é sobre eu que estou te dando capacidade, é sobre eu que te chamei para esta grande obra. Não é sobre a tua capacidade, não é sobre a tua limitação, é sobre o Deus que te convocou para esta grande obra. Aleluia, Jesus. Não é sobre você, Jeremias, é sobre quem te chamou. Ainda que tu seja uma criança, na minha autoridade, eu te dou poder para derrotar gigante, eu te dou poder para profetizar em meu nome, eu te dou poder para viver essa chamada, Jeremias. Uma nação corrupta e que se corrompeu. Uma nação que veio de um êxodo, passou por uma libertação. Quando estavam diante do mar e atrás vinha Faraó, eles olharam para Moisés e disseram: ó Moisés, por que nos trouxe aqui para morrer? Clamas ao teu Deus. Moisés clama a Deus, que responde a ele dizendo: por que clamas a mim, Moisés? Aleluia. Oh, Espírito Santo, Aleluia, eu Jesus. sinto a graça dele aqui. Aleluia. Aleluia, Jesus. Toca nestas águas. Glória. O mar se abre, ele. O povo passa por dentro do mar. Aleluia. Os inimigos ficam para trás. E quando eles chegam do outro lado, pastor, eles começam a festejar. Miriam pega o seu pandeiro e diz: quem é como nosso Deus? Miriam começa a glorificar a Deus. Vem a primeira prova e o povo murmura, se esquecendo do Deus que abriu o mar, se esquecendo do Deus que matou os seus inimigos. Deus manda pão, Deus manda carne, Deus faz água jorrar da rocha, e mesmo assim o povo não abandonava a glorificação ao diabo. Como é que é, pregador? Aleluia. Murmuração é glorificação ao diabo. Então o povo murmurava em todo o tempo.
se passam. Moisés morre. Josué é levantado como líder no lugar de Moisés. Josué toma a terra prometida por Deus, separa e distribui a terra conforme a ordenança dos céus, libera a palavra de Deus que deixou o servo de Deus Moisés. Josué morre e nós entramos no período dos juízes. Vinha juiz, o povo era crente. Saía juiz, o povo abandonava Deus. Vinha juiz, o povo era crente. Saía juiz, o povo abandonava Deus. Então a fé deles era dependente de uma liderança. Eles não tinham uma fé estabilizada e firmada em Cristo Jesus, mas a fé deles dependia de um líder. E esse era o problema do povo de Israel. Nós conhecemos que a separação, após o reinado de Salomão, Roboão seu filho toma, e a separação entre as duas nações, Jeroboão sobe, coloca um bezerro em Betel e diz: esse é o Deus que vos livrou do Egito. E ali começa a ruína de Israel. Passa-se tempo, Jerusalém já foi tomada, então Jeremias é levantado como profeta. E a primeira profecia de Jeremias não é uma profecia de bênção. Jeremias não entra em Israel dizendo: ó sacerdotes, ó pastores, glorificados sejam vocês, porque estão guiando o povo para dentro da palavra. Não. Jeremias entra dentro de Israel. E eu quero imaginar com a igreja essa cena. Um profeta entrando no meio da cidade dizendo: veio a palavra do Senhor a mim. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade. Oh Espírito Santo, eu lembro, Israel, de quando vocês ainda estavam no deserto, numa terra seca. Oh Espírito Santo, Aleluia. o Espírito Santo impulsiona meu coração a dizer nessa noite: sabe por que muita pessoa não vive a promessa de Deus? Porque só é crente dentro do deserto. Meu Deus. Eu lembro da tua mocidade, Israel, quando vocês estavam na terra seca. Vocês andavam em santidade para comigo. Vocês me entregavam as primícias. Vocês ouviam a minha palavra. Mas hoje não. Vocês se esqueceram de mim. Ouve a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. A palavra do Senhor veio a Jeremias, e não era uma palavra de prosperidade, era uma palavra dura e de exortação. Jeremias chega no verso 6, e eu quero conjecturar com a igreja de Jeremias no meio do povo em Israel, olhando para os sacerdotes, olhando para os pastores e dizendo: que falta vocês acharam em Deus? Meu Deus. Imaginem o coração de Deus e o seu sentimento quando ele manda Jeremias dizer ao povo: que injustiça vossos pais acharam em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade, tornando-se levianos. Qual foi o erro que eles acharam em mim, para se esquecerem de dizer: onde está o Senhor? É Deus, aleluia. Que nos fez subir do Egito, que nos guiou através do deserto, que nos introduziu numa terra fértil para comermos o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela vocês entraram,
Vocês contaminaram a minha terra. Aleluia. Vocês fizestem da minha herança abominação. Imagina o sentimento, Ellen, do coração de Deus, a olhar para o teu povo, para o povo escolhido, que em Êxodo ele diz: meus filhos, Israel são meus filhos, e ver os seus filhos se rendendo a outros ídolos. Olha aqui para mim. Quando nós pregamos uma mensagem dessa, tem algumas igrejas que vão aceitar, tem outras que não, mas nós pregamos aquilo que o Senhor manda. Quando nós pregamos uma mensagem dessa, a maioria do povo que se diz cristão, olha e diz: não é para mim. Eu não tenho ídolos. Eu venho nos cultos semanais. Eu estou quarta, quinta, sexta na igreja, se precisar até de sábado. Mas nós colocamos ídolos em cima dos altares. Nós colocamos ídolos nos nossos corações. Quem é que vai pregar? Dependendo de quem prega, eu dou glória. Dependendo de quem canta, eu dou glória. Dependendo de quem louva, eu dou glória. Depende de como for a palavra, eu dou glória. Dependendo de como for o culto, eu adoro. E nós colocamos ídolos em nosso meio. Nós se esquecemos de Deus quando a mensagem não é agradável aos nossos ouvidos. Nós julgamos as igrejas da porta aberta, mas nós não observamos o nosso próprio templo, se esquecendo de quem é o centro do culto, se esquecendo de quem é o centro da mensagem, se esquecendo de quem é o centro da adoração. O Senhor Jesus mandou dizer nessa noite que falta em mim. Meu Deus. O que tem em falta em mim para vocês procurarem outros ídolos, para vocês abandonarem a minha palavra por falsos profetas, para vocês abandonarem a minha palavra por uma hora extra, para vocês abandonarem a minha palavra por um patrão que paga um salário mínimo. Que falta em mim para a sua prioridade deixar de ser a minha palavra. Você já se esqueceu, Israel, que foi eu que te introduzi numa terra fértil? Mas eu não julgo a voz, Israel. O meu negócio é com o sacerdote. Eles não disseram: onde está o Senhor? Eles não tratavam mais da minha lei, porque nem me conheceram. E os pastores prevaricaram contra mim. E os profetas que se levantou no meio de vocês profetizavam por Baal. Mas é que ele tinha movimento, o pregador. Meu Deus. Mas é que quando ele profetizava, ele rodava num pé só. Ele falava em línguas, e aí eu pensei que era Deus. Baal estava falando no meio de vocês e vocês glorificando. Verso de número 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses? Meu Deus. Embora não eram deuses, todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Olha aqui para mim. Israel foi liberta e entrou numa terra que emanava leite e mel. Foi necessário 2 homens para trazer um cacho de uva da cidade. Meu Deus, verdade. E quando eles chegam lá, o comodismo toma conta. Já estamos aqui, pastor. Para que jejuar? Já estão aqui, Ellen. Para que orar mais? Vou dar ouvidos a esse profeta. Eu já estou onde ele profetizou.
E esse é o problema. Não é viver a provisão do Senhor. O problema está o que nós fazemos quando chegamos na provisão dele. O problema está nas nossas atitudes quando ele manda a bênção para as nossas vidas. O problema está quando nós entramos dentro da provisão e da obra que ele tem para nós. O que nós fazemos? Aleluia. Qual é a nossa atitude? A atitude de Israel ao chegar na provisão de Deus foi se esquecer dele. Israel nesse texto são como os 9 leprosos. Saramos, não precisamos mais dele. Estamos curados, não vamos voltar nem para glorificar. Meu Deus. Recebemos a bênção, adorar para quê? Foi falando aqui, eu estou orando, Deus abre a porta, Deus abre a porta, Deus abre a porta, Deus abre a porta. Vai, não vai para o culto não, tem que trabalhar. Meu Deus. Não, vai domingo você folga, né? Domingo eu estou cansado, eu tenho que descansar. Porque eu trabalhei a semana inteira. Deus me dá o carro, Deus dá o carro. Vai para o culto não, senão eu vou gastar gasolina. Meu Deus. Então nós colocamos empecilhos todas as vezes que Deus nos abençoa. Israel está vivendo um período de bonança de Deus. Só que agora o juízo de Deus está chegando sobre esse povo. O povo se esqueceu de Deus ao chegar em uma terra boa e se voltaram a ídolos. Coisas que nem ímpios fazem. Vê se o macumbeiro abandona os deuses dele. Verdade. Vê se o católico deixa a santa. Fala mal da mãe do católico, mas não fala mal de Maria. E nós abandonamos a Deus todas as vezes, não importa se é na bonança ou se é na falta. Está faltando, nós murmuramos. Está sobrando, nós nos acomodamos. E esse é o nosso problema como homem e mulher de Deus. Nós perdemos o temor que a igreja primitiva tinha. Nós perdemos o temor que o povo de Deus tinha antigamente. Eu cresci ouvindo a minha avó falando que o culto mais cheio da igreja era o culto de oração. Hoje o povo não ora, não jejua, o povo não quer mais estar na casa de Deus. No domingo tá bom para você. Se você só se alimentar no domingo, você sobrevive? Não. Vou comer só comida domingo agora. Quem sobrevive comendo só domingo? Mas tem crente que quer sobreviver, ouvindo a palavra só um dia na semana. Não, mas em casa eu oro, tu não é igreja. A igreja é o corpo de Deus, os membros do corpo reunidos. Você faz parte do corpo, você é membro. Um membro fora do corpo é um membro inútil e morre. O braço só é útil no corpo. Então o povo estava trocando Deus. Só que para mim o versículo 13 é o checkmate de Deus para Israel. Ele cobra o povo. No verso 11 ele envergonha, porque para mim é uma vergonha ouvir de Deus que nem as nações que têm falsos deuses trocam eles. Vocês me trocaram. No verso 13 ele diz: porque o meu povo fez 2 maldades. A mim me deixaram um manancial de água viva. E cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. O Senhor está exortando o seu povo a se voltar a Ele. Não devemos esquecer do Senhor e se entregar a ídolos. Se entregar a nossa carne. Ídolo é tudo aquilo que tira o lugar de Deus na sua vida. Se seu trabalho tira o lugar de Deus na sua vida, ele é um ídolo. Se seu descanso tira o lugar de Deus da tua vida, ele é um ídolo. A irmã falou que veio para o culto com febre. E tem crente que dá um espirro, vou para o culto não. Tudo o que tira o lugar de Deus da sua vida é um ídolo. Deus está lembrando o povo tudo o que ele fez por ele. Imagine comigo, um povo que é escravo
escravo de outro povo e um rei sozinho decide libertar esse povo. Porém, quando esse povo é liberto da escravidão, se vira contra esse rei. Israel é esse escravo que se viu um rei entrar em guerra por eles, e quando foi liberto, virou as costas para esse rei. Assim como nós, que éramos escravos do pecado e fomos libertos pelo sacrifício de Jesus Cristo, e nós viramos as costas para Ele, não reconhecendo o sacrifício, nós nos rendemos a cisternas sujas. Uma cisterna é um buraco cavado em uma região rochosa para conter as águas da chuva. Como boa parte da água que chegava na cisterna vinha pelo chão, sua qualidade era comprometida pelos detritos que vinham com ela. O profeta Jeremias compara a água pura de um manancial de água viva a uma cisterna, para se referir à mal troca feita pelo povo de Israel. Você está trocando uma água pura, uma água limpa, por águas sujas, cheios de detritos. Você está trocando a bênção de Deus, a provisão divina, por aquilo que você acha que é bom para você nesse momento. Nessa noite, Jeová! o Senhor nos convida a voltar-se a Ele. Glória a Deus, A lembrar aleluia. de onde nós caímos. Aleluia, Jesus. A lembrar onde foi que nós paramos de orar. Quando foi que nós paramos de jejuar? Quando nós paramos de entrar com temor em sua casa? Quando nós paramos de ter temor ao pegar o microfone na mão? O Senhor está nos exortando para que não aconteça com nós como aconteceu com os filhos de Seba, e Ele nos permita ser envergonhado. Lembra-te, ó Israel, de onde tu caístes e voltaste ao primeiro amor. Volte-se a primeiras obras, volte-se a teu Deus. Não deixe o tempo, as circunstâncias te afastar daquilo que é eterno. Não troque a eternidade com Deus por algo momentâneo aqui na terra. E esta palavra não é para ímpio, essa palavra é para crente. Se nós não deixarmos de lado as nossas vontades, as nossas luxúrias, os nossos ídolos, a nossa ganância, para seguir a Ele verdadeiramente, Ele voltará e nós iremos ficar, porque nós não estaremos com Ele. Aleluia. Nem os povos das outras nações trocam os seus deuses. E vocês me trocaram por um salário a mais, por um carro, por uma casa. Tem gente me trocando até por um namorado ímpio, uma namorada ímpia. Vocês me abandonaram. É fácil nós lermos esse texto e julgarmos Israel, quando nós não nos colocamos na posição que Israel estava. O temor a Deus se esfriou. O temor a Deus se acabou há muito tempo, no meio de muitas igrejas. O Senhor está mandando eu pregar a exortação, mas isso não vai dar oferta, isso não vai dar lucro. O Senhor está mandando eu corrigir, mas isso não vai me dar like, isso não vai me dar fama. Eu vou ser perseguido se eu pregar isso. É por isso que eu gosto do apóstolo Paulo: viver é Cristo, morrer é lucro. O pastor americano A.W. Tozer vai dizer: coisa terrível é a ideia atual de que os cristãos podem servir a Deus do jeito deles.
Nós pensamos e imaginamos que nós podemos servir a Deus do nosso jeito. Eu decido quantos cultos eu vou. Eu decido se eu adoro ou não. Eu decido. Por quê? Eu tenho livre? Não tem. Quando tu levantou a mão e falou: Senhor, eu te aceito como o meu único e suficiente Salvador, você perdeu o seu livre-arbítrio. E você não vive mais as suas vontades, mas vive a dele. Por isso que Paulo diz em Gálatas 2:20: porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus, aleluia. Que nós voltemos a servir ao nosso Deus com excelência. Que nós voltemos a ter temor e amor à obra de Deus. Que nós nos voltemos ao nosso Deus enquanto é tempo. Que nós voltemos a nos reunir nos cultos de oração. Que nós voltemos a jejuar, a orar e a se humilhar aos pés do Senhor. Que nós voltemos a compreender que nós não somos nada e não temos nada, e tudo é pela graça de Deus. Que nós voltemos a reconhecer todos os feitos que Ele tem feito em nossas vidas. Deuteronômio capítulo 8, verso de número 2. Lembrem-se, tragam à memória todos os feitos do Senhor, que vos tirou do Egito, para os levar em uma terra que mana leite e mel. Lembre, traz à memória todas as obras que Ele fez por ti. Como foi dito aqui pela nossa irmã Jamília, não é nem só pelas obras, mas porque respiramos, porque andamos, podemos estar aqui hoje, e por isso nós temos que o glorificar e exaltar o seu nome. Eu agradeço a rica oportunidade às quais louvamos do Senhor Jesus.